dia a todos. Inicialmente, agradecimento por estar aqui presente e a honra de participar do Dream Team. Pois é. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei impressionado, porque não é muito fácil fazer isso, não. Nós sabemos disso. Mas eu acho que o momento é muito apropriado para discutir esse assunto. Eu acho que o parabéns é nesse sentido. Não é só uma questão de coragem, de vinculação ao Agita. Eu acho que é uma coisa bem superior a isso. Pelo menos eu me imbuí desse espírito, então tenho contribuições a dar. Eu vou insistir na tese da tecnologia. Me desculpem aqueles que estão pensando em outras áreas de conhecimento, mas a tecnologia está vencendo, está dando essa autodeterminação. Não sou eu que falo isso, existem inúmeros estudos a esse respeito e a prática. Todos aqui estão de smartphone na mão, com certeza, e a população do Brasil inteira. Então, essa tese precisa ter alguma atenção. Então, eu vou partir de premissas do contexto que nós estamos vivendo. Inicialmente, evidentemente, nós temos o nosso texto aqui, um texto corajoso, e ele marca uma presença da ciência com relação aos acontecimentos no meio ambiente, que até agora a entidade maior, eu não sei se vocês seguem isso, é o IPCC, né? É o painel intergovernamental das mudanças climáticas, não é? IPCC, é a sigla em inglês. Eles têm uma certa limitação, é o mais poderoso, tem mais de 1.000 participantes, a produção é fantástica, já está funcionando há muitos anos, mas ela esbarra na política dos países e da autoridade dos países. O painel pertence às Nações Unidas. Quando eu li esse documento, eu vi que era uma mudança. Quer dizer, a ciência começou a falar a realidade e num tom que o IPCC não tomou até hoje. Então, eu reputo esse documento como histórico. Agora, para confirmar o que eu estou dizendo, no mesmo período que o documento foi lançado, houve uma apresentação em Davos. Como vocês sabem, Davos hoje é a cúpula do sistema capitalista mundial. E não somente capitalista, tem a mistura dos chineses, que a palavra capitalista está excessiva com os chineses. Estão também em Davos. Então, Davos é o poder, e tem sido nos últimos anos. O tom foi exatamente o mesmo do documento. Eu recomendo a vocês a darem uma olhada. Nas referências daqui, quem quiser copiar, por favor, ou me pedir que eu mando. Existe vídeo e o documento completo do David Attenborough, que falou em nome de uma pessoa de 92 anos de idade. Eu até fiquei mais tranquilo de falar aqui. Eu sou bem mais jovem do que ele. Mas ele falou com a autoridade de representação de todo o movimento ecológico no mundo. O tom foi agressivo e científico. Ou se mexe nessa situação do meio ambiente, ou estamos todos numa situação delicadíssima de fim do antropoceno. Palavras textuais dele. Antropoceno é o período da vigência dos humanos na Terra. Então, esse documento é muito importante e confirma que o ambiente chegou. A ciência está falando agora agressivamente. Vamos no tom. Então, eu coloquei também para o que nós estamos conversando aqui, a opinião, não da ciência, mas das empresas. Existe um levantamento conhecido, publicado na Inglaterra, que também está acessível na internet, de 7.000 empresas internacionais. Inclusive, todas as grandes estão nesse levantamento, que mostram, eu separei um item que é muito importante para nós que cuidamos das atividades físicas. No documento principal, né, que é esse que o Matsudo participou, e que realmente mudou o tom, já fala que a indústria ela resiste, não é? A inércia tem uma razão. A indústria não está em condições de mudar repentinamente. Então, eu vi um item interessante nesse levantamento, que as grandes empresas de medicamentos, estão se organizando já para os dias piores das mudanças climáticas, desenvolvendo medicamentos já de proteção dos indivíduos.
Sugiro que vocês deem uma olhada também nisso aí. E se as empresas todas, o sistema capitalista, o mundo está se organizando, então nós estamos certos nessa reunião, temos que pensar nisso. A outra premissa que eu parto, isso está em discussão, e também proponho que seja a adoção principal do Agito, embora já tenha caminhado nesse sentido, é a tecnologia. Eu peguei do Singularity University, um dos itens do material que foi distribuído, um só, que é relacionado aos Estados Unidos, mas eu ouso dizer que aqui no Brasil é a mesma coisa e no resto do mundo. A medicina está se transformando rapidamente em tecnológica, e isso é muito importante. O Brasil já está muito avançado nessa situação, e isso recomenda que a gente dê uma olhada, não somente os remédios, as drogas que os grandes fabricantes vão fazer, mas a própria tecnologia. Então, como eu parti? Eu parti dessas premissas dentro da própria tradição que existe aqui. Tudo isso está razoavelmente abordado por esse modelo. É só vocês recuperarem o texto, estou citando ali embaixo. É impressionante comparar o texto inicial da gestão mobile, né, com o atual estudo. Muito interessante. E eu, então, eu me dei ao luxo de fazer minhas contribuições, que estão ali. Tá certo, vamos adaptar ao contexto. Eu vejo, e o primeiro item da consolidação é justamente no aspecto interpessoal. Nós não temos muito tempo, mas se nós tivéssemos o texto original, nós entenderíamos por quê. Nós temos uma tradição que não pode ser jogada fora, é a experiência de lidar com os municípios, treinamento de pessoas, as próprias lideranças não se joga fora, se adapta. Então, aí vem a inovação, que o colega ali também vai avançar com as suas startups, é a minha área também, atualmente na UERJ, e eu me orgulho muito disso, estamos experimentando, que isso é importante, é a tecnologia. A tecnologia é, presentemente, a grande inovação, ampliar o aspecto tecnológico, que é até mais simples de entender, e rapidamente, para nós nos atrasarmos. Há um choque com as outras áreas de conhecimento, que cada uma delas desenvolve outros caminhos. E a tecnologia é muito vazia de conceitos e de conhecimentos que nos dê propriedade. Mas, do ponto de vista prático, é o que está dominando, que é o caso da autodeterminação. O indivíduo que possui a tecnologia, ele passa a ser autodeterminado. Muito bem. E, finalmente, o terceiro item, que é o ambiente físico, que foi muito bem colocado também no documento maior que nós estamos estudando. É a sustentabilidade. A sustentabilidade é citada no documento, mas ela é todo. O estudo ali a medicina se encontrou com a sustentabilidade. Eu estou imaginando, inclusive, que o conceito de sustentabilidade vai ser modificado. Eu prevejo isso, porque ele só prevê a cultura e a sociedade, e o meio ambiente. É tão forte a presença, tá bom aqui? Mais perto? É tão forte a presença do fator medicina e as soluções da medicina que provavelmente a sustentabilidade vai modificar. É uma previsão. Aí, isso não está acontecendo ainda. E, finalmente, a resiliência, que seria o foco das ações de toda a área considerada para a prática de atividades físicas. É uma proposta não muito avançada, porque também não é nova. Em 2011, nós fizemos um encontro internacional no Rio de Janeiro que discutiu esse assunto. Nós estamos em 2019, apenas não existia o enfrentamento da ciência com relação à questão do meio ambiente, que já se sabe que não é só o meio ambiente. Há uma série de circunstâncias que são muito bem explicadas no documento que nós estudamos. Então, de experiência, vocês estão recebendo... Já distribuiu, Carol? Já? Vocês estão recebendo um livro que fala em experiências. Eu fui o editor, mas colecionamos experiências brasileiras, tanto de startups como plataformas,
que estão nesse livro citado. É um livro de 15 autores, um deles está aqui presente, que é o nosso amigo aqui, o primo, que está ali sentado ali em frente, o Laércio Pereira, é um dos autores. Nesse livro, tem 3 estudos de plataforma. Eu prevejo que o Celafix é uma plataforma na realidade. Ela só precisa digitalizar. O que as entidades fazem atualmente é manter o nome, manter os seus conceitos, e um subtítulo é o da plataforma. Isso é muito comum na Europa e nos Estados Unidos, não sei de outros lugares. Mas também abandonar o nome Celafix ou Agita não é uma boa política, não somente por razões mercadológicas, até de lógica. Nós temos que manter a tradição, como é que nós vamos mudar um nome? Não dá, nós já portamos uma tradição. Então, a tecnologia já resolveu isso com brilhantismo. Transforma numa plataforma. E o que é a plataforma? Todos os procedimentos digitalizados. Do outro lado, o livro também tem 3 startups da educação física, sendo uma delas, está fora das grandes cidades. É uma do Espírito Santo, que é de Big Data, de startup. Essa vai perturbar no Brasil. Uma de Santa Catarina, que é digitalização de organizações de um modo geral, e outra de Juiz de Fora, que é de aplicativos. Nós estamos apostando que o aplicativo é a solução da autodeterminação. Esse é o tesão. Isso já está provado. A tecnologia dá esse tesão. Então, é mais fácil de trabalhar. Porque campanha em si está com os dias contados. O objetivo é chegar no praticante e botar a tecnologia na mão dele, como aplicativo. São milhares de aplicativos que estão circulando por aí. Então, o livro mostra... o próprio livro é uma plataforma, como vocês vão ver. Não vou entrar em detalhes, que não é o momento. Vocês podem fazer a recuperação, fazer um download e dar uma olhada. E aqui, finalmente, para terminar, a experiência também nessa questão da plataforma e a abordagem da resiliência e da sustentabilidade. Nós já temos um fracasso na área esportiva da sustentabilidade, que é com o Comitê Olímpico Internacional. Tem a Agenda 2020, que já estava operando há 5 anos, conseguiram modificar os Jogos Olímpicos de Tóquio, os 3 próximos já estão todos voltados para funcionar dentro do fator sustentabilidade e plataforma digital, todos 3. O do Rio de Janeiro perdeu essa possibilidade, não acreditaram. E também coincidiu com o aparecimento da Agenda 2020. A experiência já demonstra o seguinte: os atletas aderiram, os treinadores aderiram, mas as instituições de esporte estão resistindo a essa situação. Ninguém sabe direito por quê, mas já é uma comprovação e até silenciosa. Talvez não seja bom a gente acompanhar a Agenda 2020 e ter uma atitude própria. Então, a sustentabilidade no esporte tem muitas iniciativas, mas ainda não é uma área que a gente possa confiar. Podemos ficar, então, voltados só para a sua especificidade, no caso do Agita, como está, nos conceitos, como já foi até apresentado, e apenas insistir no fator da resiliência. A resiliência já existe há muitos anos. Eu escrevi sobre isso em 66, no livro publicado, um minutinho, por favor, que está aqui à esquerda, depois ele foi publicado em inglês, foi publicado, enfim, ele não se chamava resiliência, essa palavra se revelou comum a partir dos anos 2000, mas era a mesma coisa que já se falava em 1966, a mesma coisa. É só olhar que se vê. Então, é uma coisa antiga. A explicação é a seguinte, é que naquela época o problema era o clima tropical, para terminar. O clima tropical e a resiliência, ou aclimatação, como nós falávamos, dos atletas ao clima tropical, porque os resultados no Brasil eram diferentes da Europa, e muito menores. Quando se mudava de ambiente e se criava alguns procedimentos,
o atleta ficava mais resistente a essa resiliência. Se nós examinarmos o documento que vocês fizeram, a busca ali é para resiliência, porque como as empresas de medicamentos estão fazendo, elas estão se adaptando aos novos tempos, precisam de medicamentos para criar resiliência. Ou seja, nós já estamos já no desespero. Como disse o Attenborough, nós temos uma perspectiva de 10 anos para resolver essa questão do meio ambiente, senão pode existir que não tem mais solução. O negócio é meio agressivo, e o que explica por que os cientistas até hoje estão tranquilos em lidar com isso e com calma. Mas eu acho que esse momento está modificando. Essa experiência que nós temos desde 66 continua. O Bramante está aqui, participou de um livro que eu participei também, e o nosso capítulo era sobre sustentabilidade. Então, o fim da minha conversa com vocês aqui, o que nós chamamos de sustentabilidade, que é incompleto, agora eu estou bem consciente disso, nós podemos cumprir nessa parte que nós estamos trabalhando aqui, porque ela é concreta, pode ser digitalizada e resolver uma necessidade humana nos próximos anos, estar resiliente para as mudanças climáticas. Muito obrigado. Obrigado, Lamartine. Uma pergunta, tempo para uma pergunta rápida. Tem algum comentário? Eu lembrar que no final nós vamos ter 1 hora de discussão geral. Se vocês puderem anotando as inquietações mais importantes de vocês, nós vamos poder depois dispor desse tempo para a gente discutir. E